Olá, bom dia para você que acompanha o NE1 a partir de agora. Hoje é segunda-feira, a última segunda-feira para a gente se despedir de 2025. E eu conto com a sua companhia até a 13h. Você pode participar do NE1 mandando a sua mensagem para o canal Globo. O QR Code aparecendo aqui no canto da tela, basta apontar a câmera do seu celular, clicar no link que aparece e entrar no nosso canal. É fácil, rápido e dá para deixar sua mensagem, sua sugestão de reportagem, além de mandar vídeo ou então foto. Agora são 11h46. Vamos ver alguns assuntos de hoje. Turistas do Mato Grosso contaram que foram agredidos por um grupo de barraqueiros da praia de Porto de Galinhas, no litoral sul do estado. O motivo da agressão seria uma discussão por causa do valor da conta. E ainda a nossa equipe conversou com os pais de um menino que levou 11 pontos no pescoço depois de ser atingido por uma linha de pipa com cerol. O NE1 faz uma blitz nas praias aqui da região metropolitana. Em Jaboatão, frequentadores da orla reclamam de atraso na obra para melhorar o calçadão e o acesso à praia. Você vai ver também que moradores de duas cidades da região metropolitana estão revoltados com as quedas de energia constantes nas casas. A gente foi em busca de respostas da Neoenergia para saber o que está acontecendo. Fica por aqui, que até 13h tem muita informação para você. Apesar de estarmos no verão, pegar uma praia nem sempre é uma missão fácil. Durante essa semana, o NE1 vai fazer uma ronda para mostrar problemas na orla de cidades aqui da região metropolitana. Nossa primeira parada é em Jaboatão dos Guararapes, onde a beleza do litoral sul divide espaço com o atraso da obra de requalificação. São 11 quilômetros de litoral. O encontro com o mar está na programação de quem mora e visita a cidade. Jaboatão dos Guararapes conta com 3 praias. Aqui tem obra em andamento, com máquina sendo usada para finalizar o calçadão. O trecho mais perto da igrejinha já está pronto, assim como em praticamente toda a extensão da Praia de Piedade. Muita gente aproveita para fazer atividades, mas já tem problemas à vista. A rampa de acesso à praia está danificada perto da rua Maria Rita Barradas. Bancos com tábuas de madeira faltando. Só que o que mais faz falta mesmo são os banheiros. A gente veio lá de Boa Viagem, né? E desde então, acho que se ouvia um banheiro, tipo aqueles que só é uma cabine. E faz falta, sim? Ah, com certeza, né? Porque é um caminho longo e principalmente para quem anda, né? A orla segue cruzando a Praia de Candeias, onde tudo muda completamente. As melhorias deveriam ter avançado, mas ainda não chegaram aqui. De acordo com os moradores, o calçamento é o antigo, que precisa de reparos constantemente, como perto da rua Oscar Pereira. Mais para frente, nem isso. A obra prevista é para toda a orla de Jaboatão, mas neste trecho de Candeias, nem sinal. Sem calçadão, sem equipes, sem material de construção. Por aqui o que tem mesmo é expectativa acompanhada de frustração. A praia tem 3 quilômetros. Aqui, a beira-mar é de areia. Otávio, que mora numa rua atrás, não vê a hora de contar com mais estrutura para aproveitar com o filho Daniel. A gente sente muita dificuldade, né, de transitar tanto a pé quanto de carro. Você vê que tem um avanço do mar. A obra foi anunciada, né? Como é que é saber que teve essa expectativa toda, mas que ainda está desse jeito? É triste e assim, a gente nunca viu, pelo menos nessa área aqui que a gente frequenta, movimento nenhum. Nem de equipe, nem de análise. Entre as praias de Candeias e Barra de Jangada, tem mais gente reclamando. E aqui não tem obra, aqui está esquecido e abandonado pelas autoridades. Não há segurança, não existe infraestrutura. Você pode pisar desde um cocô de cachorro até cacos de vidro e cacos grandes. Não tem uma placa avisando que se você nadar ali para a Ilha do Amor, aquela ilha que está lá no final, ali em Barra de Jangada, que você pode morrer afogado porque a correnteza é forte. Não tem essa placa. Você não tem uma infraestrutura que permita que o turista saia dali de Piedade e venha até aqui. Eu passei por um grupo de 10 turistas e eles me perguntaram: o que tem mais para se ver? O trecho seguinte, em Barra de Jangada, tem espaço para o calçadão, mas ele está tomado pelo mato, com entulho também. Em alguns pontos, blocos de concreto novos foram colocados, mas o trabalho não continuou. Ruim para quem vem passear e trabalhar.
O lugar é maravilhoso, a vista é linda, que realmente é, mas o que prejudica mesmo, o calçadão não tem uma faixa de pedestre para atravessar, então querendo ou não prejudica o escuro que fica ali, aí querendo ou não, prejudicando a gente e até gente de fora que vem. A marcação da ciclovia no asfalto quase sumiu. Pedras da mureta das quadras caíram. Seu Severino acredita que poderia vender mais lanches se o lugar não estivesse assim. Que tem dia que não tem ninguém. Só as pessoas que passam fazendo caminhada, tudinho, aqueles não vão comprar. As quadras, né? Se elas estivessem mais arrumadinhas e tal, o movimento estaria melhor? Muito, com certeza. As placas do Serviço de Melhorias na Orla informam e confundem ao mesmo tempo. Esta, perto da Igrejinha de Piedade, diz que o valor de um dos trechos da obra, do Recife até a Avenida Barreto de Menezes, é de 14 milhões de reais e o valor total da obra é de 15 milhões. Nesta outra, em Barra de Jangada, a informação é de que o valor total da obra é de 14 milhões. O prazo para terminar é 31 de dezembro deste ano. Falta pouco. São praias lindas que deveriam estar mais acessíveis, questão de acessibilidade também, de calçadas, de tudo. Estar mais acessíveis para a população, para o povo poder aproveitar. E você não vê nada disso, né? Você só vê o avanço do mar e a prefeitura com promessas e nada se resolve. Em nota, a Prefeitura de Jaboatão esclareceu que o valor da obra é de 14 milhões de reais. Também disse que o atraso aconteceu porque o serviço depende de repasses federais do Ministério do Turismo, que também foi procurado pela nossa produção. O Ministério informou que repassou 4 milhões de reais entre os meses de maio e junho. Também disse que quase 3 milhões de reais estão sendo enviados neste mês de dezembro. Agora, moradores de várias ruas aqui da região metropolitana estão enfrentando um problema que parece não ter fim: as quedas constantes de energia elétrica. Em Igaraçu, muita gente passou a noite de Natal sem energia e com prejuízos. Quem mora em ruas do bairro Beira Mar 2, em Igaraçu, na região metropolitana, passou horas durante 3 noites seguidas sem energia elétrica. Foi o caso das famílias que vivem na rua Dolores Broderodes Ferreira. Na casa de Rogério e Aurenice, eles passaram 22, 23 e 24 de dezembro, véspera de Natal, sem nada elétrico funcionando. Na noite da ceia foi o mais complicado, até porque já vinham de 2 momentos na mesma situação. A gente ficou tudo num teor de brincadeira, vamos carregar celular, vamos acabar cedo, vamos nos preparar o quanto antes das 9 horas, para já estar preparado se acontecesse, né? Aí aconteceu de faltar energia, de 9 horas em ponto. Ficou naquela expectativa de que ia voltar logo, mas não voltou, mas ficou todo mundo com o celular, com a lanterna ligada, e no caso os parentes são vizinhos daqui mesmo, aí se juntaram aqui mesmo. No fim da noite, às escuras, não tiveram como guardar os alimentos. A gente teve que fazer a distribuição entre os vizinhos para guardar em geladeira diferente. Rogério contou que abriu vários chamados com a Neo Energia sobre as ocorrências e diz que depois das falhas no serviço, a geladeira ficou sem funcionar direito. Foi complicado, né? Sem ventilador, sem ar-condicionado, tentando dormir com a janela aberta, né? Entrando luz de fora, com o problema da violência urbana aí, ninguém quer deixar a porta aberta, a janela aberta, né? É complicada essa situação. A família tem medo que a situação aconteça novamente esta semana. Estamos apreensivos e já com expectativa, querendo que não aconteça, né? Mas fazer o quê, né? Que a empresa não toma as providências, né? A demanda aumenta muito e dispara aí o sistema de proteção do transformador, que não tem energia para suprir a demanda. Dona Valéria, que tem uma casa na mesma rua, também sofreu com a falta de energia e falou que um parente viveu a mesma situação. Meu cunhado falou que passou a noite no escuro também. E ele mora onde? Mora aqui em cima, na frente do colégio. A minha preocupação de todo mundo é que falte de novo, né, noite de ano.
No município de Paulista, também na região metropolitana, moradores de vários condomínios passaram pelo desgaste. Davi é síndico de um desses residenciais. Falou que abriu chamado na companhia energética e contou sobre as consequências depois de várias interrupções no intervalo de dias considerado pequeno. Só na última semana tivemos 8 quedas de energia, danificando alguns equipamentos, como controle de acesso, placas também do elevador que a gente teve que substituir, moradores que teve também problema de geladeira queimada e teve que fazer a substituição ou chamar técnico, pessoas com risco de ficar preso em elevador também, acionando ali a bateria do autorresgate, o que danifica também essas baterias. Então a gente teve aí 8 ocorrências na época do Natal, inclusive, na semana do Natal, E ontem, novamente, tivemos queda de energia aqui na região. Dona Antonieta mora num dos andares mais altos do prédio. Está com medo do que pode acontecer caso a situação se repita. Com as diversas faltas de energia que nós tivemos durante todo esse ano que eu moro aqui, eu tenho um medo horroroso, porque eu moro no 12º andar e descer ou subir 12 andares não é brincadeira. Além de que o medo também de ficar presa no elevador. Esse realmente eu estou um pouco em pânico. Momentos de pânico, de preocupação também durante o Natal. E a pergunta fica, cadê a luz? Cadê a solução para tudo isso? Bom, nós procuramos a Neo Energia Pernambuco, que disse que as quedas de energia na rua Dolores Brederodes Ferreira, em Igaraçu, foram ocasionadas por pipas que atingiram a rede elétrica, provocando curtos-circuitos. E também por ligações clandestinas que desarmaram o sistema da região. A Neo Energia disse ainda que esses problemas foram solucionados. Sobre a situação em Paulista, a Neo Energia disse que as quedas de energia na rua Almirante Tamandaré foram motivadas pelo contato de galhos de árvores com redes de distribuição. E que, para solucionar o problema, as equipes estão fazendo um mutirão de poda de árvores na região e uma vistoria detalhada no circuito para evitar novas interrupções, o que os moradores também aguardam e esperam que em 2026, pelo menos até a virada do ano, o início, os primeiros meses, as primeiras semanas de 2026, a situação seja bem melhor. Porque tem gente de férias, muita gente de férias, crianças de férias, e os moradores ainda estão calculando os prejuízos por conta das quedas de energia no Natal. Um casal de turistas do Mato Grosso foi agredido na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul. Pelo Canal Globo, nós recebemos um vídeo que mostra a violência. Eles dizem que foram cercados e agredidos por trabalhadores das barracas que atuam na areia. O motivo teria sido um desentendimento na hora de pagar a conta. No vídeo dá para ver dezenas de homens dando socos e pontapés. Os salva-vidas tentaram acalmar a situação e colocaram os turistas no carro do Corpo de Bombeiros. De acordo com testemunhas, as agressões duraram cerca de 10 minutos. A repórter Camila Torres está ao vivo na praia de Porto de Galinhas acompanhando esse caso e traz para a gente outros detalhes agora ao vivo. Camila, bom dia para você, seja bem-vinda. Oi, Márcio, bom dia para você também. Queria muito estar aqui em Porto de Galinhas para poder falar da movimentação, da alta temporada, do tempo, da praia cheia, maré alta. Mas não é esse o foco da nossa participação ao vivo hoje aqui. Vocês acabaram de ver as imagens do momento da confusão que teve aqui no sábado, exatamente nesse ponto onde eu estou. A confusão aconteceu com 2 turistas. Antes de chegar aqui na praia, eu tive a oportunidade de conversar com eles. Eu falei tanto com o Cleiton quanto com o Johnny. O que eles me contaram é que quando eles chegaram aqui à praia, um atendente, um garçom, foi até eles oferecendo o serviço da barraca. E que essa pessoa, esse rapaz, disse que o preço por 2 cadeiras e o guarda-sol seria de R$50. E que se eles consumissem na barraca, esses R$50 seriam convertidos em consumação. Eles acabaram não pedindo nenhum petisco da barraca, eles contaram que eles pediram só 2 cocos, 2 águas de coco. Eles já estavam com as bebidas e eles acabaram pedindo comida e outras coisas que eram servidas aqui na areia mesmo de outros vendedores. Isso ainda pela manhã. E à tarde, já por volta de umas 4 horas, eles teriam sido chamados para poder encerrar
a conta deles na barraca e sair daqui da praia. E aí, nessa hora, eles teriam sido informados de que o valor seria R$80. E aí foi um impasse. De acordo com os turistas, eles queriam que o valor fosse de R$50, como foi dito na chegada deles à praia. Mas o valor cobrado foi de R$80 e aí virou essa confusão toda. Os 2 turistas precisaram de atendimento médico, eles já foram liberados, eles já foram à delegacia, já prestaram depoimento. E quando eu cheguei aqui na praia, a gente tem imagens aí para mostrar para vocês, a polícia estava aqui na praia com mandados de intimação para que as pessoas que trabalham aqui nessa área, nessa redondeza, possam ir à delegacia para poder prestar depoimento. Essa equipe da polícia já saiu, mas a gente ainda conseguiu registrar a presença dos policiais aqui. Os 2 turistas, eles tinham 16 dias de passeios aqui pelo Nordeste. Eles me disseram que o primeiro dia de praia foi no sábado, e aí eles desistiram da viagem, e aí eles estão voltando. Já saíram, né? A programação era deles saírem agora pela manhã daqui de Porto de Galinhas. E aí no voo que eles conseguirem, que a agência conseguir para eles voltarem para o Mato Grosso, eles já vão voltar, não querem ficar. Eu cheguei aqui já tem um tempinho, eu estava conversando com o Dinho, que é Erivaldo, na verdade, o nome dele, né? Erivaldo estava me explicando que teve um atendente que fez a abordagem aos turistas e ele não está aqui, já perguntei por ele. Ele chegou, dona Maura? Chegou não, né? Eu já perguntei por ele, mas ele não está aqui. Ele estava aqui, mas nesse momento não está, por isso que eu não estou conversando com ele. E Dinho, ele me falou que ele estava na hora da cobrança da conta. E aí, Dinho, como é que foi esse combinado de preço? Eu sei que quem combinou na chegada foi uma outra pessoa, né? Mas qual foi a informação passada para você poder fazer a cobrança aos turistas? A informação disseram que o combinado foi o do cardápio, que ele não falou valor nenhum para ele, nenhum valor, até porque mesmo, quando eles vêm lá de cima, é 1.001 pessoas abordando eles, promete céu e a terra, quando chega aqui eles dizem que foi a gente que prometeu. Quando eu mostrei o cardápio, quando ele chegou, ele pediu 3 cadeiras e um guarda-sol. 3 cadeiras, cada cadeira é 20 e o guarda-sol é 20. Cadeira... Vocês estão vendo o Dinho apontando, é porque isso é o que está escrito aí no cardápio. Ele conseguiu observar aqui, ó. Caso não haja consumo de petiscos, será cobrado aluguel de cadeiras e guarda-sol. A gente explica bem, porque a gente trabalha de inverno a verão. Todo mundo que está aqui de ponta a ponta é bem explicado. Aí na hora da cobrança ele disse que a merda do meu guarda-sol não valia R$80. Queria pagar 50. 50, o guarda-sol já com as águas de coco. Aí a gente não aceitou. Na hora que eu fui levar o cardápio para ele, ele me agrediu, jogou o cardápio, deu uma tapa em mim, me agrediu, pegou pelo meio e jogou eu no chão. Aí a população se revoltou, viu que ele era muito grandão, que ele é fisiculturismo, ele é muito grande, a população se revoltou e deu no que deu. Dinho, obrigada aqui por conversar comigo. Como eu falei para vocês, né, antes de chegar aqui na praia, eu também conversei com os turistas. A gente está organizando a entrevista que eles deram para que vocês acompanhem ainda nessa edição o que eles contaram sobre o que aconteceu aqui na praia. A gente também está aguardando um representante da prefeitura daqui de Ipojuca. Porto de Galinhas é uma praia que pertence a Ipojuca. A gente está aqui aguardando a chegada desse representante da prefeitura para que a gente possa entender quais são as regras aqui na praia, já que cada município define qual é a regra a ser aplicada na praia, e para que diga também, que o representante diga também o que vai ser feito de agora em diante. Márcio. Combinado, Camila. Agora 12h04. Camila Torres ao vivo de Porto de Galinhas, em Ipojuca. Daqui a pouco a gente traz outras informações sobre esse caso. E olha, a Defesa Civil de Olinda está fazendo neste momento uma vistoria no sítio histórico da cidade. O objetivo é monitorar ruas e ladeiras que estão ficando mais inclinadas por causa da instabilidade do solo. Essa situação foi descoberta por pesquisadores da Universidade de Pernambuco, a UPE, num projeto em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e também com o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Joab Alves está acompanhando e explica melhor para a gente por que essa vistoria é tão importante. Boa tarde, Joab, seja bem-vindo. Oi, Márcio, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Quem vai explicar melhor para a gente aqui é o Carlos Dalbuquerque, ele que é secretário executivo da Defesa Civil de Olinda. Seja muito bem-vindo, secretário, aqui ao N1. Acho que é importante a gente falar sobre a importância, né, dessa vistoria que a Defesa Civil está fazendo aqui no sítio histórico. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que nos assistem. De posse desse relatório, nós estamos iniciando hoje uma série de vistorias que visa exatamente
prevenir a ocorrência de desastres, né? Nós temos um relatório que aponta pontos sensíveis do sítio histórico, a ocorrência de deslizamento ou colapso de edificações. Pontos sensíveis, quando a gente fala, é que existem patologias. Então, essas patologias precisam ser estudadas e identificadas a fim de que a gente possa adotar uma das 3 missões, que é exatamente a correção da patologia, ou a orientação para que seja feita a situação de mitigação, ou até mesmo um estudo mais aprofundado a fim que a gente possa fazer uma obra estruturante. É importante falar que isso aí ela faz parte da preparação do plano de contingência para o ano de 2026. Então a gente já faz isso regularmente. Esse trabalho ele veio colaborar, ele veio somar no processo de mitigação que a Defesa Civil de Olinda faz no processo de salvar vidas por orientação da prefeita Mirella Almeida. A gente está aqui na casa do seu Cláudio, gente. Há 40 anos que ele mora nessa residência, mas há 6 ele precisou sair e está interditada, né? Uma situação como essa, secretário, qual o motivo, né, que ele não pode mexer na casa? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E o que é que ele deve esperar para poder fazer uma recuperação aqui? Essa casa em particular, ela apresenta fissuras críticas, né? Ela tem aberturas de grande profundidade, certo? Que passam mais de uma mão, certo? E que ela realmente compromete a estabilidade da edificação. Por isso que ela, nesse caso, ela é interditada. E aí o que é que precisa ser feito? Precisa ser feito um estudo de reforço estrutural para recuperar, não deixando de se lembrar que isso faz parte de um imóvel dentro do perímetro histórico e tem que respeitar as particularidades do IPHAN e do patrimônio. Secretário, isso está com esse livro aqui, né, que foi o estudo do IPHAN com a Universidade Federal de Pernambuco. Qual o cenário que vocês encontraram aqui? Está bem detalhado, mostra o nível, né, que se encontra aqui as casas, as ruas também? Como eu falei, ele vem a somar os esforços no sentido de fazer um plano de contingência mais perto das comunidades, né? Agora, ele não traz um nível de detalhamento no que diz respeito ao risco. Ele trata como um ponto sensível, como essa rua que a gente está. Ele não diz, por exemplo, como a gente tem no PMRR, se ele é risco 1, 2, 3 ou 4, de forma que a gente possa priorizar o risco 4 numa solução para garantir a vida das pessoas. A gente está falando muito das casas, mas em relação às ruas, o que é que vocês encontraram? A gente está iniciando o trabalho hoje, como eu falei, mas tudo isso vai ser observado, certo? Aqueles locais onde precise um estudo mais detalhado da situação, tipo sondagem, tipo topografia, então vai ser elaborado um TR para que a gente possa elaborar um projeto, certo? Um projeto de uma solução estruturante para aquela área e aí viabilizar recursos para a execução da obra, assim como tem feito com inúmeras obras de solo grampeado, de geomanta, dentro do município de Olinda. Essa vistoria deve durar quanto tempo? Como eu falei, ela serve de subsídio para a elaboração do plano de contingência. Então, o produto final, com certeza, ela deve estar pronto até o primeiro trimestre do ano que vem, né? Porque abril começa a quadra chuvosa e eu já tenho que estar preparado para atender melhor a sociedade olindense. E evitar aí tragédias também, né, secretário? Muito obrigado aqui pela participação com a gente no ENE1. Márcia, com você. Obrigado, Joab. Agora 12:09 e o Recife já começou a contagem regressiva para 2026. No fim de semana, os shows na Praia do Pina reuniram milhares de pessoas. No sábado, teve gente que chegou ainda pela manhã para garantir um espaço perto dos artistas. O palco na Praia do Pina era o local que atraía a multidão. E para garantir um lugar bem na frente, a Viviana saiu de Olinda com uma baita antecedência. 11 horas. E por que tão cedo? Para ver Gustavo Lima. E bom que fique claro, 11 horas da manhã. Da manhã. Foi só escurecer para o palco se iluminar. A abertura foi ao som do piseiro. Na sequência, Zé Vaqueiro botou mais forró na noite. E teve ainda Natanzinho Lima. Foi bonito, foi Gustavo Lima. E
e João Gomes, numa participação especial da banda Nação Zumbi. Ricardo saiu de Correntes, na divisa de Pernambuco com Alagoas, para ver esta maratona de boas-vindas ao Ano Novo. Eu sempre tive muita curiosidade, porque eu sempre passei em casa com a família, esse ano eu quis sair para curtir um pouco. No segundo dia da virada do Recife, mais nomes estrelados. E desta vez com a trilha sonora queridinha dos pernambucanos, o Brega. Priscila Senna, música dos românticos inveterados, fez o público cantar o tempo todo. No cantinho do palco, a tradutora de Libras, a língua brasileira de sinais, entrou no ritmo. Ela se esforçava para mostrar com gestos os amores, as traições, dores e prazeres cantados com toda intensidade nas músicas bregas. Como eu sou bregueira, né, de muitos anos, eu gosto muito, tá? É por isso que a gente faz com a emoção, né? O que a gente sente, o que a gente gosta, aí a gente consegue traduzir. A noite do Brega flertou com o forró. Xande Avião trouxe o ritmo nordestino para a alegria do público. E ele gostou tanto que já está querendo voltar na virada do ano que vem. Aqui no Pernambuco tudo dá certo. Eu acho que o próximo ano tem que ser 4. Porque o pessoal aqui é festeiro, gosta de festa. E com essas atrações e com essa estrutura, eu acho que só tende a crescer. Uma contagem regressiva de 3 dias. Será que essa turma aguenta? Quem mais tem fôlego é nós, né, amor? É, com certeza. 3 dias não, tem que ser 10 dias, porque a gente aguenta. Nós somos nordestinos. O relógio avisava que a segunda-feira estava chegando, mas os fãs não arredavam o pé. Eles esperavam pela Anitta. Às 11h30 da noite, ela e as bailarinas deram início a um show de coreografia. Incendiaram o palco e emocionaram os fãs. A multidão cantou, registrou, guardou na memória o encontro tão desejado. Nem sei explicar, na hora eu não sei a emoção. Já viu ela antes? Não, a primeira vez. E ainda falta o dia oficial da virada. Uma festa em dose tripla, com energia transbordando. É assim que anônimos e famosos se preparam para receber 2026. O ano novo vai ser maravilhoso, vou passar com a minha mãe, com a minha família e eu acho que eu vou romper ano novo aqui, que a energia tá maravilhosa, gente, venham-se embora. Já se prepara, já entra no ano novo de 2026 com o pé direito, né? Curtindo, se divertindo com a família. Então eu acho muito importante essas datas comemorativas para a gente comemorar mesmo com quem a gente ama, com quem a gente tá junto, para entrar um novo ano com energias renovadas. Não vou negar, sofri demais. Na quarta-feira tem mais shows da Virada Recife na Praia do Pina, entre as atrações, Alceu Valença. Olha, nessa época de fim de ano, é comum a gente acabar comendo um pouco mais do que o de costume, daquela exagerada, né? Ou comer alimentos que não fazem parte da rotina. Aí quando se dá conta, ficou com algum sintoma que pode ser alergia. E a gente vai conversar sobre esse assunto com Daniele Fonseca, que está com o médico. Daniele, como identificar, né, que de repente aquele ingrediente que de repente você comia antes e agora não aceita, o organismo não aceita tão bem, pode estar com uma alergia. Boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Olha só, a alergia, ela pode acontecer ou de forma imediata, pelo menos em relação aos sintomas ali, né, na hora que a pessoa comeu, ingeriu aquele alimento, ou isso pode acontecer posteriormente. O médico que a gente convidou para essa entrevista é Dr. Matheus Rios. Ele é alergoimunologista, é professor da Universidade Federal de Pernambuco, atende lá no Hospital das Clínicas. Então, doutor, o que causa essa diferença entre uma alergia ali que se manifesta imediatamente e outra que pode acontecer depois? Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, telespectadores. A alergia é uma reação mediada pelo sistema imunológico, então ela pode ser imunomediada
Então, ela pode ser mediada por uma ação mais imediata, quando é mediada pela IgE, a gente chama de IgE mediada, mas outros mecanismos podem também estar associados que não seja IgE mediada, que é uma reação mais tardia. A IgE mediada está mais associada àquelas reações onde você tem ativação celular com liberação de histamina. Consequentemente, aquelas reações mais conhecidas do público, com urticária, aqueles angioedemas. Então, a apresentação, conforme o sistema imunológico, ele vai dizer se é tardia ou imediata. E quando atinge o aparelho respiratório, doutor, que a pessoa fica ali com falta de ar, sem conseguir respirar, o que pode causar isso? Normalmente, quando você está associando ao sistema respiratório, são as reações IgE mediada. São as reações por ativação de mastose e liberação de histamina. Esse você vai ter associação com as urticárias, com aquelas placas urticariformes, com os angioedemas e com as reações associadas com edema de glote. Aí você vai ter também associação com as reações anafiláticas, com hipotensão. E aí as apresentações normalmente estão associadas com as lesões urticariformes. Se acontece isso com a pessoa que foi surpreendida, que não sabia que tinha alergia a um determinado ingrediente, comida, o que fazer? Quem está ali ao redor, como ajudar? Veja, primeiro é importante saber se você já é sabido da existência desse quadro de alergia. Então você tem que ter assistência médica, né? Hoje, no final de ano, você vai ter acesso a muitas substâncias que estão muito associadas a essas reações, como nozes, castanhas do Pará, pistache, próprio frutos do mar. Então, surgindo essas reações, é importante você procurar uma assistência à saúde, uma assistência médica, porque você não tem como você mensurar o grau de gravidade. Você pode ter uma lesão cutânea, como também pode comprometer a respiração, comprometer o sistema circulatório, fazendo um choque anafilático. Qual é a diferença, doutor, entre alergia ao leite e intolerância à lactose? São duas coisas bem diferentes. A alergia ao leite é mediado pelo sistema imunológico. A intolerância à lactose não é mediada pelo sistema imunológico. Na verdade, a pessoa não produz uma enzima chamada lactase, onde vai fazer a quebra da lactose, e isso vai fazer com que o paciente, não quebrando esse carboidrato, vai fazer uma diarreia secretória, diferente da alergia. A alergia você vai ter uma reação mediada pelo sistema imunológico. O que fazer, doutor, para a pessoa saber se tem ou não algum tipo de alergia, algum tipo de intolerância? É recomendado fazer aquele teste alérgico daqueles pequenos cortezinhos no braço? Existem os testes que a gente chama de testes in vivo e in vitro. In vitro, você tem os testes de sangue, que são as medições, as IgEs específicas. E in vitro são aqueles prick tests, que é o que você está mensurando. São os prick tests, onde você coloca o alérgeno. Então, se você tem uma suspeita de ser alérgico, você vai testar cada substância para ver se você vai ter reação ou não. E, no caso deles, os alérgenos associados aos alimentos. Qual é a reflexão que o senhor passa como médico, para quem está aí se preparando para a ceia de Ano Novo? Alguns colocam o pé na jaca, né, como se diz, querem comer aquilo que não costumam comer no cotidiano. Eu acho que é ter prudência, ter cuidado, tanto com as substâncias, que quem souber que tiver algum tipo de alergia, ter o cuidado de procurar saber se aquela substância, aquele produto que ele vai ingerir, tem a substância a qual ele é alérgico. Quais são os principais ingredientes ou comidas que acabam gerando esse tipo de alergia ou intolerância? Na infância, a prevalência maior é o leite, mas existe uma tendência de você ter uma tolerância com o passar do tempo em relação ao leite. Então, quando vai se tornando na vida adulta, é justamente os produtos que são muito utilizados nessa época de fim de ano, como as oleaginosas, a nozes, pistache, os frutos do mar. Então, é ter prudência na alimentação, na hora que for a ceia. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no NE1. A gente volta contigo aí no estúdio, Márcio. Obrigado, Daniele. Nada de exageros, né? Tudo com moderação. E a gente volta a falar sobre a agressão a um casal de turistas na praia de Porto de Galinhas, em Pojuca, no litoral sul. Eles dizem que foram agredidos por trabalhadores das barracas por causa de um desentendimento na hora de pagar a conta. Camila Torres volta a conversar com a gente. Ela está em Porto de Galinhas acompanhando esse caso. Camila?
Os turistas disseram, Márcio, que quando eles estavam chegando, antes de chegar aqui na areia mesmo onde eu estou, que eles foram abordados e que o valor pelas cadeiras e pelo guarda-sol, o valor combinado teria sido de R$50 e que se eles consumissem na barraca, esses R$50 seriam convertidos em consumação. Mas que na hora da cobrança, eles só haviam consumido 2 cocos, 2 águas de coco. O valor cobrado pelo aluguel das cadeiras e do guarda-sol foi de R$80. E aí, por causa dessa diferença de valor, que houve a confusão toda. Antes de vir aqui para a praia, eu conversei com os turistas do Mato Grosso do Sul que tinham 16 dias de passeios pelo Nordeste. Sábado foi o primeiro dia de praia. E eles desistiram da viagem de fim de ano e já estão providenciando a volta para o Mato Grosso do Sul. Mas antes, eles conversaram com a gente. Vamos ouvir. Nós chegamos por volta das 10 horas da manhã, né, no sábado, né, que foi ocorrido. Logo assim, quando nós descemos do Uber, esse cidadão ele já nos abordou na parte de cima da praia, né, lá na ruazinha principal aqui de Porto de Galinhas. Ele já veio nos oferecendo o serviço de barraca dele. Né, que a gente não ia pagar a consumação se a gente ficasse lá com eles, né, pagar a consumação da barraca em si, né. Caso a gente consumisse o petisco deles, eles não iam nos cobrar a barraca, que seria o valor de R$50. E por volta das 4 horas da tarde, ele, né, já trouxe a conta sem que a gente pedisse. E eles falaram, já são 4 horas da tarde, vocês ainda não pediu petisco e já vou trazer a conta para vocês. Eu falei, não, mas a gente não quer ir embora agora. Ele, não, mas eu já vou trazer porque já são 4 horas da tarde, vocês não consumiram nada e agora não vai ser mais R$50, vai ser R$80 que a gente vai cobrar de vocês. Eu achei aquilo um absurdo, eu falei para eles, não, isso não pode, isso não é admissível, você não pode fazer isso com a gente. Aí eles, sim, você vai pagar. Eu falei, não, eu não vou pagar esse valor. E aí não teve chance, ele já catou a cadeira ali, já arremessou a cadeira em mim, eu joguei o braço na frente, eu já caí no chão em seguida e quando eu me dei conta já tinha aproximadamente uns 15, 20 em cima de mim me batendo. Foi horrível porque eu não conseguia abrir o olho. Eu acredito que além dessa prática de extorsão, não sei se essa é a palavra, porque pra gente, não é a questão desses R$30 a mais. Isso pra gente é insignificante, né? Não estou desmerecendo nada nem ninguém, mas assim, a gente gasta em torno de 25 a 30 mil reais para uma viagem dessa de 15, 16 dias no Nordeste, tá? Então, esses R$30 não é o problema, tá? O problema foi a forma que a gente foi tratado. Eu acredito, sim, que além disso, houve aí um pé na homofobia, e aí todos os nossos pertences, celulares, carteira, óculos de sol, enfim, roupa, ficou tudo lá onde a gente estava, no guarda-sol com as 2 cadeiras. Quando a gente chegou na polícia, é que bateu o desespero, eu falei, cara, as nossas coisas ficou lá. Aí um policial voltou com a equipe, eles queriam nos levar, eu falei, eu não vou voltar lá. Aí eles voltaram, foram lá na barraca, eles tinham guardado as nossas coisas, né? A dona da barraca tinha guardado, mas ela condicionou a devolução dos nossos pertences ao pagamento. E aí eu efetuei o pagamento, eu tenho o Pix, o comprovante. Isso dentro do hospital, eu efetuei o pagamento, R$80 das cadeiras e o guarda-sol e mais R$14 de água de coco. Foram 2 águas de coco. Eu fiz o pagamento do Pix de R$94. E aí, né, nossas coisas foram devolvidas. Nós estamos já voltando, tentando com a agência de viagem, um voo para hoje ou no máximo amanhã, para voltar, né, para o Mato Grosso. E vai ficar aí, né? Infelizmente, a gente vai perder esse final de ano, porque nós estamos com tudo pago até o dia 6 de janeiro, tá? Mas nós não temos condições, gente. Eu estou morrendo de medo de sair daqui para fora. Já houve uma primeira entrada. Bom, eu volto a falar ao vivo aqui de Porto de Galinhas. Eu já conversei com um dos atendentes da barraca onde os turistas ficaram. Ele me explicou que houve um primeiro rapaz que combinou o preço. Esse rapaz não está aqui. Acabei de perguntar novamente por ele. Ele não está aqui.
Quem conversou comigo foi o rapaz que fez a cobrança da conta. Ele disse que desde sempre o valor seria R$80, pelo menos é essa a informação que ele tem. Gente, esse caso foi parar na polícia, tá? O boletim foi registrado como lesão corporal. Quando a gente chegou aqui na praia, havia policiais aqui com mandados de intimação para que outras pessoas possam comparecer à delegacia para dar andamento à investigação. A gente precisa falar agora das regras na praia, tá? A gente pediu para a Prefeitura de Ipojuca, já que Porto de Galinhas é uma praia que pertence a Ipojuca, eu estou aqui com o representante da Prefeitura, para poder explicar para a gente como é que são essas regras, porque cada município define a regra do seu litoral. Existe um decreto de 2018 aqui em Ipojuca que vale aqui para Porto de Galinhas. Não tem nenhum ponto que trate especificamente do aluguel de cadeiras e de guarda-sóis. Tem um ponto que fala sobre preços de uma maneira geral, que são de fixação livre por cada comerciante. Eu estou lendo, tá, pessoal? E devendo ser arquivada uma cópia do catálogo de preços, junto à Secretaria Municipal de Turismo, evitando multiplicidade de preços praticados dolosamente por um mesmo comerciante, para que não haja mudança de preço entre aquilo que está escrito e aquilo que é cobrado do turista. Eu estou aqui com Delmaci Ramos, que é secretário de Turismo. Delmaci, o que pode, o que não pode no que diz respeito ao aluguel das cadeiras e dos guarda-sóis? Pode cobrar por eles aqui em Porto de Galinhas? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas em nome do povo ipojucano, do povo trabalhador da atividade turística, né, ao Cleiton também e ao Johnny por esse triste episódio que aconteceu aqui no nosso balneário. Isso não reflete o comportamento dos trabalhadores, do povo ipojucano, né? Inclusive que somos um povo muito acolhedor, somos o povo mais acolhedor do Brasil, né? Reconhecido lá em 23, por exemplo, com títulos internacionais. Então, a desculpa da Prefeitura de Ipojuca também e também de todo o povo ipojucano que se sentiu muito abalado por tudo isso que aconteceu. Dito isso, lhe respondendo a sua pergunta, o Código de Defesa do Consumidor, ele já claramente proíbe a venda casada, né? O que seria a venda casada? Você senta e você consome determinado valor. Isso já é proibido pelo Código de Defesa de Consumidor. A gente da Prefeitura de Ipojuca, com interligação de várias secretarias, a gente já tem feito uma fiscalização e onde a gente vai intensificar ainda mais. É alta temporada, é um maior volume de pessoas circulando em Porto de Galinhas, então, obviamente, a gente vai estar intensificando ainda mais, né, agora na alta temporada, essa fiscalização. Inclusive, a gente pediu também, já para a Associação dos Barraqueiros, por exemplo, que nos mande também o cadastro dos garçons que são vinculados à sua barraca, porque com isso a gente também vai ter um maior controle também de quem vai estar trabalhando na praia. Delmaci, só para ver se eu entendi direito, secretário, pode ter a cobrança do aluguel de cadeira e de guarda-sol. Esse é um serviço, aluguel de cadeira e guarda-sol. E o outro serviço é o de venda de petisco, de bebida. E não pode juntar um serviço com o outro. É condicionar um serviço ao outro. Você aluga comigo, você tem que comer comigo. Se você come comigo, você tem cadeira e guarda-sol de graça. É isso que não pode? Isso, exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele já proíbe essa prática. Então, isso não pode acontecer, casar, isso é a venda casada. Então, realmente, isso não pode acontecer. Né, de limitar, você senta, você não paga a cadeira, tem que consumir X valor. Então isso é venda casada, que o próprio o Código de Defesa do Consumidor, ele já fala sobre isso, ele já veda essa prática. Não pode ter o valor do aluguel de cadeira e guarda-sol convertido em consumação, qualquer que seja o valor da consumação. Exatamente, isso não pode, essa prática ela é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas veja, isso é algo que já está até escrito no cardápio, assim, o aluguel custa tanto, mas se consumir petisco, não precisa pagar. E os cardápios, eles não precisam estar registrados na prefeitura? A prefeitura não viu isso? Isso, a gente já havia solicitado esse cadastro dos próprios barraqueiros e agora a gente vai atuar ainda mais com mais firmeza. A alta temporada chegando, a gente já tem essa programação, como eu havia dito também, né, entre as secretarias, as secretarias e o PROCON para intensificar justamente essas práticas. Inclusive, faz uma semana que tivemos uma reunião com o PROCON municipal, estadual, para que a gente pudesse estar fazendo agora em janeiro essas ações aqui no nosso balneário. Que é a ação que já está acontecendo, por exemplo, com a Guarda Municipal, com o apoio da Secretaria também de Meio Ambiente e Controle Urbano aqui no nosso balneário.
Delmaci Ramos é o secretário de Turismo aqui da Prefeitura de Ipojuca, é o município onde fica a praia de Porto de Galinhas. Bom, o que a gente quer é que, assim, quem trabalha com turismo, trabalhe bem, trabalhe correto. Quem vem visitar, que venha, que fique satisfeito, que volte, que fale bem. Porque quando essas coisas acontecem, todo mundo sai perdendo, né, Márcio? Então eu acho que quando a regra está bem estabelecida, quando todo mundo está seguindo a regra, quando a fiscalização está funcionando, a chance é menor de confusões assim acontecerem. A alta temporada está aí, é o momento do turista aproveitar, do comerciante também aproveitar. Com você. Sem dúvida, Camila, obrigado pelas informações, trazendo a repercussão desse caso, direto de Porto de Galinhas, no litoral sul. Porto de Galinhas, que é um dos principais pontos turísticos do Nordeste, aqui de Pernambuco. Muita gente vem de fora para conhecer Porto de Galinhas e se encanta. Se encanta também pela hospitalidade dos pernambucanos, que recebem muito bem os turistas quando chegam aqui. E ainda falando sobre a agressão sofrida por um casal de turistas na praia de Porto de Galinhas, a SDS chamou jornalistas para falar sobre as investigações e também sobre as ações que estão sendo feitas lá em Porto. E ao vivo, o Bruno Fontes traz para a gente as informações, porque a gente estava lá ouvindo justamente o secretário de Turismo, a gente quer entender qual é o ponto da investigação até agora, o que diz a SDS, o que diz o governo do estado. Boa tarde para você, Bruno. Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa coletiva, né, como nós chamamos, tem muitos repórteres aqui, ela ainda está acontecendo e nós estamos na gerência geral do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Defesa Social, aqui no bairro de São José. Então estão participando o coronel da Polícia Militar, o subcomandante, Coronel Lopes, eu já vou entrevistar ele, mas também representantes da Polícia Civil, também do PROCON e delegados também que estão nessa força-tarefa. A governadora Raquel Lira condenou, disse que isso era um caso grave que precisava ser, então, já solucionado e 14 pessoas foram, então, identificadas. Coronel, obrigado por estar aqui com a gente, eu sei que está acontecendo tudo agora. O que vocês estão fazendo em relação à área de Porto de Galinhas? A gente sabe que é um dos principais roteiros aqui de turistas e houve isso, de alguma forma, então, a imagem de Pernambuco, né, nacionalmente, as pessoas ficam vendo essas imagens que são muito ruins. O que é que a Polícia Militar já está fazendo nessa praia? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Bruno. Veja, o governo do estado, já desde o final do ano passado, já iniciou o recompletamento efetivo. Então, o reforço ao batalhão turístico foi uma prioridade da governadora, onde nós colocamos efetivo e destinamos também para Porto de Galinha, na área da Vila de Porto. Então, nós estamos com esse efetivo reforçado na área e estamos atuando, trabalhando com planejamento em cima dos fatos ocorridos. Como foi, então, depois que eles foram agredidos, esses dois turistas de Mato Grosso, como é que foi que os policiais chegaram até aquela área? Eles foram chamados, eles perceberam essa movimentação? Não, inicialmente ele teve o primeiro apoio, lá os turistas tiveram o primeiro apoio dos guardas-vidas da Prefeitura Municipal e depois seguiram por conta própria a delegacia. Ao chegar na delegacia estavam machucados, a Polícia Militar apoiou no deslocamento dele, no encaminhamento deles à UPA de Ipojuca, onde tiveram primeiros socorros, né, e depois retornaram para o início das investigações na delegacia. A Polícia Militar reforça também o policiamento ali naquela área das piscinas naturais e também da Vila de Porto, depois desse ocorrido? Sim, já te falado, o policiamento já está reforçado por conta do período, através da Operação Verão. Então, dezembro e janeiro, naturalmente, já existe esse reforço. Iremos intensificar agora na parte da orla por conta do ocorrido. Nós não tínhamos registro nesse sentido. Então, por conta do ocorrido, nós iremos intensificar também na área das orlas. Como também um apoio que estamos dando em trabalho conjunto com a Prefeitura na questão das ações dos flanelinhas. Em Recife, inclusive, nesse final de semana, por conta das festividades do Réveillon, nós já fizemos uma atuação de flanelinhas na área ali de Boa Viagem. Então, já foi uma atuação da Polícia Militar em conjunto para uma operação Vaga Livre, que não deixa de ser também uma extorsão, um crime de extorsão, a exemplo desse que ocorreu lá em Porto de Galinhas. O senhor falou exatamente, isso era a palavra que eu ia passar para o senhor, esse crime de extorsão. Como é que o turista, ou então esse morador ali de Porto de Galinhas, ele pode então já comunicar à Polícia Militar que isso está acontecendo antes, né, exatamente que houve essa lesão que foi tão triste, mas comunicar logo que eles estão sendo cobrados e pedirem um reforço de vocês? Pronto, através do número 190, nossa central de operações, e a partir do momento do registro, nós iremos encaminhar uma equipe para o local. Mas lembrando também que é importante que faça a denúncia aos órgãos de controle de consumo, no caso do PROCON, tanto o PROCON municipal quanto o PROCON estadual.
Isso também, essa fiscalização, ela ocorre também na Praia de Boa Viagem. Nós temos muitos relatos também dessa extorsão, da cobrança por essas cadeiras e o guarda-sol. Sim, sempre ocorre, inclusive com o apoio da Polícia Militar. A competência dessa fiscalização não é da Polícia Militar, dos órgãos de controle. Mas a partir do momento que a Prefeitura, que o PROCON estadual pede o apoio nosso, o apoio de Polícia Militar, nós estamos à disposição para trabalhar integrado, como sempre em qualquer outra ação. Eu agradeço a participação do subcomandante da Polícia Militar de Pernambuco, o Coronel Lopes, falou com a gente. Como eu bem disse, Márcio, está acontecendo agora essa força-tarefa que foi montada exatamente para acabar com essa extorsão, né, desses barraqueiros, porque praticamente as pessoas são obrigadas a terem que pagar aquele valor que eles estão pedindo e eles não podem também, né, estabelecer um valor e depois mudar. Então, o reforço da Polícia Militar, os órgãos também de fiscalização, o PROCON e já a Polícia Civil, que identificou 14 pessoas. Eles não estão dando detalhes dos inquéritos porque eles estão sigilosos na identificação dessas pessoas. É isso que está acontecendo nesse momento, então, na SDS. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Bruno Fontes ao vivo, trazendo as informações sobre as investigações dessa confusão que aconteceu lá em Porto de Galinhas. Vamos agora trazer uma dica para quem quer começar o ano novo fazendo uma qualificação profissional. Terminam hoje as inscrições para os cursos técnicos semipresenciais da Secretaria de Educação de Pernambuco. Os interessados podem concorrer a mais de 5.000 vagas. Como é que funciona o processo de seleção? O candidato ele se inscreve no site da Secretaria da Educação, www.educacau.pe.gov.br. Nós temos 11 cursos, estão sendo ofertados 11 cursos, mais de 100 polos em todo o estado de Pernambuco. É importante dizer que toda escola técnica ela é um polo de EAD e temos também cerca de 50 escolas de referência de ensino médio que também são polos de EAD. Professor, e quais são as áreas? São em diversas áreas, temos cursos de administração, de logística, técnico em Libras, são áreas distintas, desenvolvimento de sistemas, vai muito do que o estudante, do que o candidato se identifica com essa profissão. Até quando vão as inscrições? Quando é que também vão começar as provas? As inscrições vão até hoje é o último dia de inscrição, são cursos técnicos com validade nacional. As provas começam dia 6 até o dia 15 de janeiro e dia 29 sai o resultado. Como é o caminho para fazer a inscrição? E é necessário algum documento também? Nesse momento, não. Ele entra no site da educação, se inscreve, escolhe o local de fazer prova. Ele pode fazer prova tanto online quanto no polo de EAD, ao qual ele vai participar do curso. É importante dizer que ele precisa se programar para toda semana e uma vez ao polo que ele escolheu. Os eventos climáticos que atingem parte do Brasil são um dos destaques do Jornal Hoje, do JH, desta segunda-feira. Alan Severiano. Olá, logo mais no Jornal Hoje. A onda de calor persiste no centro-sul do país. Com pouca chuva, o nível dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo caiu pelo 8º dia seguido. No norte, a cheia do Rio Acre tirou mais de 100 famílias de casa. Uma criança de 8 anos escapou de um naufrágio em Mato Grosso e conseguiu pedir ajuda para resgatar a família. 2 pessoas ainda estão desaparecidas. Mais de 140 mil trabalhadores que têm direito ao PIS/PASEP ainda não sacaram dinheiro e o prazo termina hoje. A China fez exercícios militares com munição real, simulando o bloqueio de portos e espaços aéreos estratégicos de Taiwan. Essa ação é um recado aos separatistas e aos aliados estrangeiros da ilha, que Pequim considera parte do seu território. E você vai conhecer o pedreiro de Sergipe, que virou maratonista e é uma das esperanças do Brasil na corrida de São Silvestre, que fecha o ano em São Paulo. Eu te espero logo mais no Jornal Hoje. Até lá. E o Enem traz agora um alerta sobre um procedimento de beleza que tem conquistado as mulheres. A extensão ou alongamento de cílios dá volume e deixa a região dos olhos mais aparente no rosto. Só que esse procedimento deve ser feito com um profissional certificado que saiba como aplicar os produtos. Fazer extensão de cílios em casa pode ser perigoso. Daniele Fonseca explica pra gente o que pode acontecer com os olhos. Daniele. Olha, Márcio, desde alergias até outros problemas, tá? Deixando claro aí que a gente está falando de extensão
ou alongamento de cílio. Não é o cílio postiço, aquele que muitas pessoas compram em farmácia, em lojas de artigos de beleza, tá? Esse, tendo também os devidos cuidados, pode colocar em casa. A extensão não, tem que ser no local especializado nisso. É o caso deste espaço onde eu estou, que fica aqui no bairro de Peixinhos, em Olinda. A gente está aqui com Natália, que veio justamente fazer esse procedimento, né, extensão dos cílios. Por quê, Natália? Você costuma fazer? Usa só para as festas de fim de ano, o ano todo? Boa tarde. Boa tarde. Eu costumo, sim, fazer, já é meu cotidiano, tá? Eu faço mensalmente, não só pelas festas. Eu acho que é a praticidade no olhar, né, no dia a dia, na maquiagem, eu acho que deixa a mulher mais bonita, assim, né? Chama mais atenção o olhar. Tá certo, é o caso de muitas outras mulheres, né? E a gente está aqui também com a Amanda, que é a profissional que vai fazer isso. Amanda, qual é o maior cuidado que você tem para colocar isso? Existe alguma declaração que você precise da sua cliente trazer, se não tem nenhuma alergia? Quais são esses cuidados, hein? Boa tarde. Boa tarde. Olha, o importante é procurar uma profissional certificada, tá? Os cuidados que eu tenho são seguindo os protocolos de biossegurança, usando produtos seguros que já foram testados, preservando a saúde ocular da minha cliente para que ela fique linda e dê tudo certo, né? Certo. Então, siga aí com o seu procedimento com Natália. Enquanto isso, eu vou falar aqui com a doutora Carolina Lessa. Ela é dermatologista e oftalmologista, perdão, gente. E a gente vai trazer justamente essas orientações. Primeiro, doutora, qual é o risco de colocar isso em casa, até porque a pessoa não tem, né, os equipamentos, os utensílios recomendados? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. A gente não orienta a fazer em casa, tá certo? É um procedimento um pouco mais delicado, apesar de ser considerado um procedimento de beleza, de estética, ele é muito próximo da área dos olhos. Então, a gente orienta que faça realmente com um profissional qualificado. Por quê? Tanto a cola como os cílios, eles podem causar alergia. E o que é que o paciente vai sentir? Um olho vermelho, lacrimejando, com coceira, com inchaço. Isso tudo de forma muito aguda. Então, em casa, vai ser muito complicado da gente identificar e conseguir tratar. Então, sempre que for para um profissional, para ele fazer o teste de alergia, ver se o paciente, se a cola é adequada para os olhos. Então, tem que ter uma série de cuidados para que a beleza não fique por cima da segurança. Quem é que não pode fazer esse procedimento de extensão nos cílios? A gente não orienta que nem crianças, adolescentes com uma ressalva muito grande, nem pacientes idosos ou que tenham alguma comorbidade oftalmológica. O que é isso? Uma blefarite, uma inflamação da pálpebra e dos cílios, que já faça algum tratamento. Então, tudo isso pode prejudicar quando a gente está fazendo uma extensão de cílios, porque é um procedimento de beleza, né? Não é um procedimento de saúde. Então, a gente tem que ter sempre a saúde em primeiro lugar. Para a hora da retirada, é preciso também vir a um estabelecimento assim, com um profissional, porque à medida que vai caindo, às vezes a pessoa própria vai ali arrancando. Eu sempre explico que os cílios eles têm uma função no olho. Eles vão ali para proteger a gente. Se estiver caindo alguma coisa, ele fecha rápido. Ele serve para ocluir. Então, ele, assim, a gente está botando uns cílios artificiais. Então, quando os cílios da gente naturais começam a crescer, esses cílios artificiais eles começam a entortar, a querer cair. Então, a gente não pode sair arrancando, porque senão a gente vai perder nossos cílios naturais. Então, o profissional que colocou seria o melhor para retirar. E quando ele for caindo sozinho, não puxar. Se puxar, vai perder os cílios naturais. Isso aí é muito danoso para o olho. Doutora Carolina Lessa, oftalmologista, muito obrigada pela participação aqui no NE1 de hoje com a gente. Márcio. Obrigado, Daniele. Agora, 12h44, a seguir a gente mostra uma iniciativa solidária que conta com o apoio de pescadores e é feita com barcos na zona sul do Recife. E fala ainda sobre um menino de 11 anos que levou pontos no pescoço depois de ser atingido por uma linha de pipa com cerol. O NE1 volta já. Agora, 12h47, a gente volta para falar sobre uma atividade proibida em Pernambuco que pode causar acidentes graves. O uso do cerol, uma mistura de cola com pó de vidro nas linhas de pipa. Um menino de 11 anos ficou ferido no pescoço depois de ser atingido por uma linha de pipa com cerol.
O acidente foi em Aldeia, Camaragibe, quando a criança estava andando de bicicleta no condomínio onde mora. Ele precisou levar 11 pontos no pescoço. Esse foi o segundo acidente com cerol este mês aqui na região metropolitana. Você vai lembrar com a gente que no dia 19, no bairro de Dois Unidos, no Recife, um motociclista de aplicativo morreu depois de ser atingido no pescoço. Gabriel Henrique Costa Correia tinha 21 anos e trabalhava no momento do acidente. Ele morreu antes de receber socorro médico. O Bruno Fontes vai trazer os detalhes para a gente sobre o caso da criança atingida lá em Camaragibe, porque ele conversou com os pais do menino. Bruno, atualiza para a gente a situação. Um susto para todo mundo, né? Oi, Márcio. Olha, inclusive nós estávamos agora há pouco, né, na casa desses pais e também com o Theo. O Theo é um menino massa, lindo, conversou com a gente, pediu para não aparecer agora, está se recuperando, está muito bem. Ele vai completar 11 anos e olha só, imagina você, pai, mãe, parente, tá então com essa criança. O Theo tinha aprendido a andar de bicicleta há 20 dias. Então eles estavam no condomínio ali passeando com ele, de bicicleta, e aí você vê seu filho caído, pedindo socorro, sem saber ainda o que estava acontecendo, e estava com essa parte toda aqui do pescoço, com muito sangue, abriu então de uma forma muito grave, e eles ficaram assustados. Eles estavam filmando o Theo, porque ele estava sabendo dirigir direitinho. E aí tem as festas todas, antes do Natal, a família reunida, então foi um trauma grande. É uma brincadeira que, assim, é uma brincadeira apenas para as pessoas que estão lá empinando pipa, né? Mas que pode terminar em tragédia quando essa pipa cai, por exemplo, numa área urbana. E a gente vê agora muitas pessoas, muitos motoqueiros, motociclistas, muitas pessoas sofrendo com isso. Eu até nem sabia, por exemplo, a gente fala muito da linha de cerol, que é aquela batida aquela mistura que se faz com a cola, aquela cola de madeira, a cola branca, com o fio, né? Eles deixam, então, passam numa parte da pipa, exatamente, de uma linha para cortar uma outra pipa, né? Ou então, veja só, já se vende uma linha que é chamada de linha chilena, que ela vende nas redes sociais e as pessoas também colocam lá, que fica ainda mais afiada. Vamos ouvir agora essa história que ainda bem terminou tudo bem, ele foi socorrido, está bem, está em casa. Quando nós subimos, ainda estava claro, ainda não tinha anoitecido, não aconteceu nada, a gente não viu nenhuma pipa, não identificou nenhuma linha. E na volta, quando a gente estava descendo, vínhamos eu na bicicleta maior, Theo na bicicleta pequenininha, mais na frente, e Tiago caminhando atrás com o meu celular filmando, né? De repente, quando o Theo já está bem mais na frente, a gente vê que ele se desequilibra, cai e grita. Né? Ele cai, levanta na mesma hora e começa a gritar: meu pescoço, o que é isso no meu pescoço? Eu lembro muito dessa entonação no isso, sabe? Que eu acho que foi o momento que ele sentiu a pele aberta, né? A ferida, quando ele colocou a mão e viu molhado de sangue. O momento foi o mais difícil. Nesse momento, eu não tinha certeza que ele ia sobreviver, não. Correr e ver aquela cena, ele ensanguentado, gritando. A gente passou uns 3 dias ainda, né, sem conseguir dormir direito. Então, e assim, nesse momento precisava... Eu cheguei, aí tapei para Mirella não ver, ela saiu correndo. Nessas horas a gente pensa em todos os casos que ouviu falar, né, de como o socorro precisa ser rápido. Aí bate o desespero, já vem logo a UPA na cabeça, quanto tempo dá para chegar na UPA. E... eu precisava consolá-lo também, porque ele estava, né, assustado. E o que corta o coração é nesse momento ele falando que amava a gente e que ia estar sempre com a gente. Esse momento realmente foi assim, foi um momento bem crítico. Quando o médico terminou o procedimento, ele chamou o Tiago no canto, eu estava fazendo massagem na cabeça de Theo. E ele chamou o Tiago no canto e disse assim: olha, foi Deus, porque foi a milímetros de muita coisa importante. Agradeço, ele falou. Aí, isso é um misto, assim, porque dá um alívio, mas ao mesmo tempo renova aquela angústia, sabe? Porque você pensa, você tem noção de fato do quão perto foi. O que tem ajudado também é procurar um propósito em tudo isso. 2 dias depois do acidente de Theo,
a gente viu a notícia do motoqueiro que faleceu em Recife. E aí até isso a gente evitava ver as imagens, tinha a gravação no celular de Mirella, eu não queria ver essa gravação. Aí depois da gente ver a notícia desse acidente, a gente achou que faria bem assim, contar a nossa história, para alertar as pessoas em relação a isso. Um instante, você é uma família feliz, numa quarta-feira à noite andando de bicicleta, num condomínio tranquilo, seguro, e no instante seguinte você pensa que tudo perdeu sentido, sabe? O Theo está sendo ainda mais amado? Sempre foi. Sempre foi. Isso aí não muda. Eu acho que o que muda é a consciência de que a gente realmente precisa curtir cada instante, sabe? Curtir cada instante. Porque por mais que a gente tente se programar, a verdade é que o fluxo da vida escapa, né? É emocionante, né? Quando o Tiago começou a contar lá a história, eu mesmo fiquei muito emocionado. Beto também, você meio assim a pessoa que você mais ama no mundo, né? Pedindo ajuda e dizendo que ama os pais. E teve um momento que ele disse assim para Tiago, disse assim: pai, eu vou fechar os olhos. Aí Tiago disse assim para ele: não fecha, fica conversando comigo, porque ele queria o tempo todo que a criança ficasse consciente. Para você ver como isso é grave, essa brincadeira de empinar pipa com cerol. E aí ele foi levado nesse carro, o tempo todo os pais conversando. Depois desse procedimento, 11 pontos no pescoço, o médico chamou, então você viu a Mirella falando, chamou e disse que qualquer coisa assim, a mais ou a menos, no deslocamento dele, a posição da linha, aquilo poderia ser então fatal. Não teria tempo então de socorrer e levar a criança para o hospital. É isso. Como eu disse, o Theo estava lá, estava legal, mas ele disse que estava com vergonha. Depois, numa outra oportunidade, a gente também mostra a ele que ele tem lá, ele distribui mudas. Ele já fez lá o replantio de mudas lá em Aldeia, mais de 200 mudas lá no condomínio dele e também em outros condomínios. Eu volto com você, Márcio. Obrigado pelas informações, Bruno. Theo recebendo agora o carinho dos pais, um sobrevivente recebendo o carinho dos pais. Obrigado pelas informações. Você está acompanhando aqui com a gente no NE1 o caso de 2 turistas do Mato Grosso que foram agredidos por barraqueiros na praia de Porto de Galinhas no fim de semana. A briga começou por causa de uma divergência no valor cobrado pelo uso do guarda-sol e também das cadeiras, de acordo com os turistas. Nessa época do ano, o número de visitantes aumenta bastante no nosso litoral. E algumas situações podem gerar conflitos, como essa que aconteceu em Porto. Para ajudar a resolver essas questões, o Tribunal de Justiça de Pernambuco instalou um juizado do verão, tanto em Porto de Galinhas quanto em Tamandaré, 2 das praias mais movimentadas aqui do estado. A Camila Torres está de volta e explica para a gente como é que vai funcionar esse serviço, tanto em Porto como também em Tamandaré. A tentativa é fazer com que os casos sejam resolvidos mais rapidamente, né, Márcio? Para que tudo seja resolvido na hora e ninguém perca o tempo da alta temporada resolvendo os problemas, mas sim curtindo o verão. Por isso, o Tribunal do Verão, Juizado do Verão, melhor dizendo, vai funcionar nessas 2 regiões que recebem muitos turistas nessa época do ano. E eles vão funcionar em Tamandaré, no Fórum de Tamandaré, e aqui em Porto de Galinhas, na Rua Beijupirá, número 4239. Vai funcionar nos fins de semana do mês de janeiro, tá? Já funcionou nesse último de dezembro e em janeiro, nos dias 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25, 30, 31 e 1º de fevereiro. E aí são casos que podem ser resolvidos nesse juizado, casos envolvendo hospedagem, conflito de vizinhança, perturbação ao sossego, pequenas infrações penais e também questões relacionadas ao consumo, que é a questão envolvendo os turistas do Mato Grosso, que terminou em confusão aqui em Porto de Galinhas no sábado. Eu estou bem aqui num lugar onde as pessoas tiram foto, por isso que vocês estão vendo essas pessoas aqui atrás de mim. Inclusive, a gente já conversou com quem trabalha na barraca onde os turistas estavam, a gente já conversou com os turistas também, conversou com um representante da Prefeitura de Pojuca, o município onde fica a praia de Porto de Galinhas, e a gente também pediu uma nota
algumas informações, né? A Associação de Barraqueiros aqui de Porto de Galinhas. A associação, por meio do setor jurídico, disse que é uma associação que não visa julgar. Então, prefere aguardar o desfecho da investigação para depois se manifestar sobre o caso. O comunicado, ele já adianta que a associação repudia veementemente todo tipo de violência por parte de qualquer pessoa e ou categoria que seja. O verão está começando, a outra temporada começando, né, Márcio? Que a gente quer que todo mundo aproveite. Todo mundo aproveite em paz. Obrigado pelas informações, Camila. E atenção, hein? Hoje e amanhã são os últimos dias do Bazar Solidário da Orquestra Criança Cidadã. Tem roupa para adultos e crianças, acessórios para celular e produtos eletrônicos, além de produtos de beleza e material de construção. Todo o dinheiro arrecadado vai ser usado para manter as atividades da orquestra. Hoje o bazar vai até às 5h30 da tarde, amanhã das 9 da manhã às 5h30. É no 7º Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, que fica na Rua General Estilac Leal, número 439, no bairro do Cabanga. Para entrar no local, por ser um depósito do Exército, é preciso vestir calça, camisa com manga e estar de sapatos fechados. Voluntários participaram hoje da entrega de doações para famílias pobres na Zona Sul do Recife. A ação solidária conta com o apoio de pescadores e é feita com barcos na praia do Pina e de Brasília Teimosa. Cesta básica, frango, panetone, 50 de cada, que o Instituto Vizinhos Solidários arrecadou para garantir a ceia do Réveillon. O Instituto atende 2.700 famílias, sendo que as de hoje vivem em moradias bem precárias na beira da maré, no Pina. Muitas famílias moram em locais de difícil acesso. Complicado ir por terra, bem mais fácil ir por mar. Por isso, inclusive, que eu estou de colete, porque... Me ajuda aqui, meu querido. A gente vai participar dessa entrega. As doações seguiram com os voluntários em 3 baiteiras, que são esses barcos artesanais de pesca. Do barco, dava para ver o estado dos barracos, sustentados por pedaços de pau, tonéis. Na comunidade, o povo fez fila para esperar. As famílias desde cedo fazendo fila aqui, esperando a boia do fim do ano, né, amiga? Com certeza. Todo ano você espera essa ceia do fim do ano? Todo ano. Aqui o nosso vizinho e a nossa vizinha e chama a gente para pegar essa ceia. É muito esperado, né, minha amiga? É verdade, o ano inteiro. A cidade é grande, né, amiga? É, filha, tem mais. E vocês também vão lá no Instituto buscar, às vezes, as coisas, né? Vocês fazem parte também das ações do ano todo. Sim. Uhum. Já pensou o que é que vai preparar para o Réveillon? Depois da manhã já. Um galetinho, né? Quantos moram na sua casa? 4. Então, essa vai dar para fazer uma boquinha boa, não vai? Com certeza. É a senhora, quem mais? Meu filho, meus 2 filhos, meus 4 netos e minha nora. Ah, danou-se. Então, essa comida vai ter que ser bem dividida. Eu rego direitinho e dá para todo mundo. Tá certo, minha querida. Olha, qual é seu sonho para o próximo ano? Ai, meu sonho é paz, saúde, felicidade, dinheiro no bolso. Comida na mesa sempre. Na mesa, isso. É coroar, de fato, tudo que a gente faz, não só por eles aqui, mas pelas 2.700 famílias que a gente atende ao longo do ano inteiro. Felicidade enorme chegar até aqui. Mais uma turma boa, com comida na mesa, né? Fechar o ano sabendo que eles estão com comida em casa, vai fazer aquela ceia, um galetinho, né? Coisa boa, isso é tudo, isso é dever cumprido. Com esse exemplo de solidariedade, a gente termina o NE1 de hoje, que está de volta amanhã. Você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar logo mais no NE2. Fique agora com Globo Esporte, Diogo Marques.